Olá, galeres! Estamos aqui para mais um episódio inédito do nosso podcast. Ela é tão galera! Solta a vinheta, Isa! Ai, ela é toda boazinha, ela é toda do bem, ela é tão galera. Chata! Gente, hoje eu vou fazer o podcast que era pra eu ter feito na semana passada, que eu acabei falando de quaresma, porque engatei no assunto ali, pós-carnaval. E hoje, então, eu vou gravar o assunto que eu tinha programado e roteirizado para o episódio da quaresma. E qual que é o questionamento de hoje? Que é uma coisa que tem me pegado muito. A pergunta motivadora desse episódio é: dá pra ser feliz no fim do mundo? O que vocês acham, hein? Uma parte acha que dá, uma parte acha que não dá. Inclusive, transformarei isso numa palestra. Quero muito fazer essa palestra e levar ela para vários lugares, assim, porque eu acho que é uma discussão que é muito importante. Pelo menos para mim, ela é muito importante. Eu imagino que para mais gente esteja sendo também uma demanda pensar sobre isso. Bom, eu já venho pensando nesse tema desde o final do ano passado. No começo desse ano, isso se intensificou. Não sei nem direito de onde veio, mas também não tem um lugar específico. Veio de várias coisas que estão acontecendo, né, que a gente não pode negar. O mundo está em colapso. Não tem o que falar, não é um achismo, não é uma opinião. É um fato, né, que o mundo está em colapso em diversas áreas, né? A gente está em colapso ambiental, a gente está em colapso social, político, moral, cultural. Enfim, estamos em colapso em diversos aspectos. Portanto, eu acho que é nada mais natural do que a gente começar a pensar nos aspectos desse suposto Fim de mundo. que tem sido também um assunto bem recorrente, assim, né? Não sei se pra você está sendo também, mas nos meus círculos, assim, de amizades e trabalho e tal, é um papo muito recorrente, assim, é uma coisa que a gente fala quase que em tom de piada. Quase não, em tom de piada. Do tipo, Ah, o mundo tá acabando mesmo. Ah, essa roupa, roupa de fim de mundo. Ah, mas também com esse calor, nunca mais vou usar um casaco, hahaha, final do mundo. sabe? Ai, existe rio, a gente chora. Então, eu comecei a me perguntar porque é uma questão pra mim muito difícil, uma questão muito complexa de pensar. Mais do que pensar, de colocar em ação também. Porque eu fico pensando assim, o fim do mundo é catastrófico, né? Assim, que não é nem o fim do mundo, né? A gente pode falar que é o fim da humanidade como a gente conhece e não o fim do mundo, porque dificilmente o mundo vai acabar. Essa bola que tá flutuando aí, pra ela acabar, de repente só, sei lá, algum asteroide muito grande se chocar com a gente. Ou algum cálculo que deu errado aí, que não sei, né, que de repente a Terra vai explodir, eu não sei. Mas é menos provável a Terra, né, essa bola, ela acabar, do que a gente, que tá na superfície. Cara, tudo tá mudando e tá dando ruim pra nós. Só que aí que vem a questão. Enquanto tá no processo de dar ruim, um processo crítico, né, digamos assim, o que a gente faz, galera? O que a gente faz? Acho que é isso que me pega. E isso foi assunto de terapia várias vezes já. Porque eu já tive episódios de ansiedade climática, essa ansiedade de fim de mundo, mais de uma vez. E por ter tido esses episódios, eu levei eles pra terapia, obviamente. E na terapia, o que a Bárbara, nossa diva, fala é que pode ser... Muitas coisas. A gente tem muitos e se. E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Enfim, mas a gente não sabe de fato o que vai acontecer, né? O futuro é um mundo de infinitas possibilidades. O que a gente tem é o presente. A gente sabe que não tá legal. Mas o que ela fala é, e é uma coisa que eu estou cada vez mais tentando trazer pra minha vida pra tentar ser feliz no fim do mundo, que é: eu ficando ansiosa ou não, as coisas vão acontecer. E eu não sei qual vai ser o resultado final. E eu ficando ansiosa, eu também não vou descobrir o resultado final. Então, o que a gente vem trabalhando muito nas minhas sessões de terapia é o que fazer agora pra que eu possa viver bem, na medida do possível, do que é me dado como fato, como real no agora, sabe? E aí é daí que veio esse questionamento meu, que é, tá, mas olhando pra tudo isso que tá acontecendo, Mortes, tragédias, guerras, destruição, eventos naturais bizarros. cara, como que a gente vai ser feliz? As emoções, elas flutuam. Então, eu, pelo menos, entendo felicidade como um estado que vai e volta, tá? Normal. Ninguém é feliz o tempo todo, eu super acredito nisso. Mas a gente precisa conseguir ficar um pouco feliz, mesmo com esse monte de coisa ruim e ameaçadora acontecendo. Como é que o cérebro reage a isso? Como é que a gente vai produzir coisas felizes se a gente tá vendo tanta coisa triste e tanta coisa que pro cérebro é muito traumática, gente? Hoje eu tava no Instagram, eu fui abrir o Instagram, sei lá por quê, apareceu uma página lá que eu nem sigo,
Agora o Instagram faz isso, né? Ele sugere umas páginas X que você não segue. E apareceu assim, vídeo sensível. Era do G1, inclusive, eu acho. Vídeo sensível. Não deu nem tempo de eu pensar se eu queria ver o vídeo sensível ou não. Ele abriu um vídeo mostrando um cara que tá deitado, tipo, como se estivesse dormindo num trilho de trem. Aí o trem vem chegando e aí ele dá uma levantada, tipo, o trem bate nele, mas não chega a atropelar. E aí o cara, tipo, sai meio que andando, assim. Mas eu fiquei tão assustada, porque na hora que o trem vai chegando, você não sabe o que vai acontecer. Eu falei, Caralho, não é possível que eles colocaram um vídeo desse, de um trem atropelando um cara na internet. Não é possível. E, de fato, não era. Mas até não ser, meu cérebro ele já criou a imagem de que era. Aquela imagem terrível, né? De uma tragédia ali no meu feed. Assim, abrir o Instagram pra fazer outra coisa e, de repente, um vídeo desse. Como que a gente vai exigir do cérebro que ele fique... Fique feliz aí. Produza serotonina. Ai, ânimo, cara. Várias coisas pra fazer. Vamos realizar. Vamos ser felizes. Entendeu? Só que, ao mesmo tempo, eu penso que precisa ter um jeito, né? Tanto que eu anotei aqui no meu caderninho, dá pra ser feliz no fim do mundo, eu escrevi a frase. Tem que dar. Tem que dar, gente, porque senão a gente paralisa. Tem que dar pra ser feliz, de alguma forma. Mesmo a gente vendo que as coisas estão esquisitas, a gente tem que achar meios e formas de encontrar felicidade no dia a dia. E aí, isso ficou mais forte ainda, porque eu fui assistir aquela série que tá sendo muito falada. Tá sendo muito falada onde? Não sei, na minha bolha, tá? No meu algoritmo. É a série Paradise. Ela é uma série que está disponível na Disney Plus. É uma série do criador de This Is Us. E o ator principal é o Sterling Brown, que é o Randall, de This Is Us. Ai, cara, como explicar essa série? É uma série de drama político, sci-fi, apocalíptico. É isso. Acho que eu resumi bem essa série. Vou tentar não dar spoilers, mas... é difícil, gente. Se vocês quiserem assistir a série, melhor parar um pouquinho aqui. Melhor assistir primeiro pelo menos uns 2, 3 episódios. Depois você volta a ouvir o episódio. Porque tem umas informações que você não vai ver no começo. Nos 2 primeiros episódios, você só vai entender, acho que no final do segundo pro terceiro. E que se eu falar agora vai estragar o começo, tá? Mas eu vou falar. É uma série pós-apocalíptica porque a ideia dela é assim... O mundo acabou aqui na superfície. Algumas pessoas, no caso 25 mil pessoas, são selecionadas por uma mulher bilionária, por uma bilionária que constrói essa cidade embaixo da terra. Ela, com o time dela de bilionários, seleciona essas 25 mil pessoas que serão abrigadas e alojadas nessa cidade subterrânea, no caso de uma catástrofe que está acontecendo ambiental e uma catástrofe nuclear. Então, ao mesmo tempo, nessa série, né, no tempo dessa série, tá acontecendo uma guerra nuclear e uma catástrofe ambiental junto. E aí, ela já tava sabendo disso, porque o governo americano, como sempre, né, fodão, sempre tem todas as notícias em primeira mão. Eles constroem essa cidade, eles têm um tempo pra construir essa cidade, porque eles já estão sabendo, pelos cálculos de cenário dos cientistas, já sabem que isso está prestes a acontecer. Os bilionários, então, investem nessa cidade subterrânea e escolhem quem vai morar lá. E, quando a série começa, você se vê ali numa cidade perfeita. Perfeita. É uma cidade que, assim, bem aquela distopia estadunidense, que tudo é cor pastel. Sabe, assim, acho que vocês vão saber o que eu tô falando. Porque eles adoram fazer uma distopia cor pastel. Quando eles querem representar um mundo que supostamente é perfeito, tudo é tom pastel. Então as mulheres usam vestidos rosa e amarelo pastel, e as casas são bege pastel, e tudo é azul claro pastel, e marrom, e tudo bem assim, pacífico, meio nosso lar, né? Uma vibe nosso lar. Então no começo, quando você começa a assistir, você ainda não sabe que tá falando desse mundo pós-apocalipse, dessa cidade subterrânea, você até estranha. Eu, pelo menos, eu estranhei e falei, caralho, que estranha essa cidade, né? Tipo, tudo tão harmônico, parece. Mas, ao mesmo tempo que parece harmônico, soa falso. Sabe a série que me lembrou essa vibe? É aquela série The Good Place. Gente, The Good Place é muito boa. É muito boa essa série. É da Netflix, se não me engano. Se você não assistiu, vale muito a pena assistir. É uma série que satiriza completamente essa ideia de certo e errado, de céu e inferno. É muito foda. É uma série foda. E a série The Good Place, quando ela quer representar esse Good Place, que seria o paraíso, também é toda pastel. Sabe? Então me lembrou um pouco essa vibe. Por isso que eu até associei que essa é a vibe estadunidense de paraíso, de... cidade perfeita distópica. E aí tá tudo rolando nessa cidade aí pós-apocalíptica. Só que conforme a história vai se desenrolando e você vai tendo acesso a como eles foram parar lá, como foi esse fim de mundo, você fala, puta que pariu, gente, que desespero! É inevitável você pensar, o que eu faria? Pra onde eu correria? Pra onde eu iria? Será que eu
tentaria sobreviver? Será que eu lutaria contra? Será que eu me conformaria? Será que eu ia ser a primeira do barco do tipo, arrasta pra cima? Tipo, ai, gente, tá, fui. Será que eu não ia tentar nada? Porque na série você vê vários comportamentos. Você vê as pessoas que ficam desesperadas, tentando fugir a qualquer custo. Pra não sei pra onde, né? Porque o mundo vai acabar mesmo. Tem pessoas que ficam conformadas mesmo. E aí tem até uma mulher lá que mostra, tipo, a mulher... Ai, eu vi que tava acontecendo uma catástrofe, eu peguei meu carro e eu só queria ficar ouvindo música e comendo besteira. E aí é meio que, pra mim, pelo menos é inevitável pensar quem eu seria no fim do mundo. Eu sou extremamente ansiosa e reativa, assim, né? Eu sou um pincher, né? Eu tenho um pouco essa cara de labrador. As pessoas têm essa visão de mim, às vezes, que eu sou um labrador, um golden. Mas eu sou um golden com uma alma de pincher, tá? Essa é a realidade. Quem me conhece sabe. Quem me conhece sabe que eu tenho esse pincher aí dentro de mim que é completamente alucinado. Então, não sei se eu conseguiria lidar com essa situação de uma forma amena. Uma forma equilibrada. Isso, eu acho que tô falando num extremo, que é o que a série mostra, né? Mas quando você começa também a ver o que vem antes da série, qual foi a situação antes, como que eles viviam antes de acontecer essa catástrofe que leva as pessoas pra essa cidade perfeita, também faz você pensar se dava pra ser feliz antes do fim do mundo, será? Isso eu fico pensando muito, sabia? É uma coisa que me intriga, porque ao mesmo tempo que eu penso, bom, não dá pra comparar o que a gente tá vivendo hoje com qualquer outro tempo histórico. Porque a gente tá vivendo hoje um tempo de extremos, né? A gente tá vivendo um tempo bastante crítico. Mas eu não vivi outras épocas, né? Não que eu me lembre. Quer dizer, eu acredito em reencarnação. Então eu acho que eu vivi outras épocas sim, mas não me lembro, não tenho consciência. Só que quando eu paro pra pensar, cara, como que eram essas outras épocas, né? Lógico, em cada lugar do globo, né? Porque as épocas foram diferentes em lugares diferentes, tá? Lembrando que o período medieval não rolou no mundo inteiro, tá? Não tava rolando todo mundo, todas as cidades, todos os países, todos os povos estavam vivendo aquele período medieval. O período medieval que a gente aprende na escola é o europeu, tá? Só pra lembrar você disso aí um pouquinho. Mas aí o que eu fico refletindo é, toda época teve seus pontos críticos, né, eu acho. Toda era, toda época da humanidade teve momentos e teve questões críticas, né? Seja guerra, pragas, fome, crises climáticas também. Deve ter acontecido, gente. Uma inundação, uma seca. Inclusive, às vezes eu fico pensando que, às vezes, você vê lá nas notícias, o janeiro mais quente desde 1940. Eu paro e penso, mas se no 1940, que teoricamente a gente não tava em crise climática no estado que a gente tá hoje, já teve um janeiro quase tão quente quanto o que tá tendo agora, mas então, e aí? Como que fica? Você entende o que eu tô falando? O dia mais quente desde. Então, desde que era já um período onde já era medida a temperatura, já teve um dia tão quente quanto hoje? Ou um mês, ou uma semana tão quente quanto o que tá acontecendo? Mas então... Então, será que acontece? Será que são períodos que acontece isso? Entendo, não é negacionismo climático, tá, gente? Né? Pelo amor de Deus. Eu sou uma pessoa razoável. Inteligente até, eu diria. É uma noia que eu tenho pensando assim, existiram períodos em que dava pra ser feliz? Tipo assim, que as condições eram ideais? Porque também ficar falando assim, dá pra ser feliz no fim do mundo, como se só agora estivesse sendo difícil ser feliz, também é um pouco ilusório, né? Porque eu não sei se um dia houve na história da humanidade, do planeta, uma época onde tudo estava alinhado e propício a gente ser feliz. Cara, uma época onde o mundo foi feliz, aquela coisa bem John Lennon, Imagine All the People, sabe? Imagine all the people. Sabe? Nunca rolou, pelo menos que eu saiba, eu não tenho conhecimento. Se alguém tiver conhecimento de uma era de ouro, assim, que, né, que todo mundo foi feliz, então vocês me contam. Primeiro que já não dá por causa da desigualdade social e econômica. Desde que começou a acumulação de terras e riquezas, a gente já tem um problema aí, que é a desigualdade. Desde que começou aí esse acúmulo capitalista, que é a prévia do capitalismo, que é o acúmulo de terra, de território, de riqueza, de recurso natural. Já cagou. Né? Porque se um tem mais que o outro e explora o outro pra ter o que tem, já fodeu. Então uma parte já não é feliz. Isso só vem se agravando, que é a questão da desigualdade social que a gente vê hoje, que tá em níveis absurdos, tanto que a gente tem aí esse bilionário. Tava vendo aqui a fortuna do Zuckerberg. Gente, é coisa de tipo 200 bilhões de dólares. O que é 200 bilhões de dólares, gente? Pra quê? Que é um único ser humano. Ele obtém 200 bilhões de dólares. Conta pra mim. Então, assim, existe um acúmulo bizarro, né? O capital está. Essa era não é pós-capitalista ainda, porque a gente não ultrapassou. O capitalismo tardio, né? Que o pessoal chama aí. O pessoal estudado, o pessoal que entende, chama de capitalismo tardio. Desde que a gente começou a acumulação, já começou a explorar pessoas e outras se darem bem. Então aí já fudeu aí um pouquinho. Isso só vai se acumulando, só vai piorando. Aí no meio disso vem guerra, praga, mortes, batalhas, doenças, fome,
e coisa climática. Então, assim, não sei se dá pra ser feliz em outras épocas. Teve como? E quem tava sendo feliz também? Porque a gente sabe que, de acordo com esse sistema que a gente vive, que explora alguns em benefício de outros, não tem como, né? Tem uma parcela que tá sempre não sendo feliz, tá sempre em maior sofrimento, porque tá mais suscetível a tragédias, sejam elas, né, de qual ordem forem. Hoje a gente tá falando sobre a crise climática, a tragédia climática, que obviamente afeta muito mais as pessoas com menos condições materiais de vida. Aí, inclusive, faz um tempo aí, umas semanas que saiu aquelas notícias, né, mostrando aqui na cidade de São Paulo, a diferença chega até acho que 10 graus de diferença na sensação térmica de um bairro pro outro aqui em São Paulo. Por quê? São os bairros que têm menos árvore, menos urbanismo, menos saneamento e tal, que cresceram desordenadamente, sem nenhum planejamento, e são bairros extremamente quentes que estão na periferia da cidade. E os bairros mais nobres, mais chiques, e que tem essa preservação urbanística, e tem árvore e o caralho, tem parque, é menos quente. Então quem mais sofre? De novo, os explorados. Essa felicidade, dá pra ser feliz no fim do mundo. Acho que pra algumas pessoas sempre vai dar pra ser mais feliz que as outras, mas não totalmente também, né? Porque o dinheiro traz felicidade, sim. Ele não traz felicidade, ele traz conforto, né? Ele traz meios pra que a gente seja feliz. Inclusive, hoje vi um post naquela página contente.você, fala que saúde mental é você também não ter que pensar em qual conta vai deixar de pagar. Saúde mental é também você não precisar escolher sempre a coisa mais barata do mercado. E o saúde mental tá diretamente ligado ao ser feliz. Dentro desse sistema que a gente vive, ter condições materiais é ter acesso à felicidade. É um meio básico. Tipo, como é que uma pessoa que não tem o que comer ou não tem o teto pra morar vai dizer que é feliz se ela não tem acesso ao básico, né? Também já tem essa questão que a gente sempre precisa fazer de um recorte racial e de classe também. E aí, outra coisa que também entrou nessa minha reflexão sobre dar pra ser feliz no fim do mundo, foi um vídeo que apareceu pra mim no TikTok de um cara que eu não conhecia, mas aparentemente ele é conhecido, chamado Matheus Sodré, que ele fala justamente sobre esse clima de fim de mundo e sobre uma epidemia de ironia e de cinismo, né? Que vem essa coisa desse humor, dessa autodepreciação, esse humor de fazer meme da tragédia, sabe? Essa vibe esquisita, assim, na internet de fazer piada com tudo de ruim que tá acontecendo. Esse conformismo, né? De que o mundo vai acabar mesmo. No vídeo, ele fala sobre, por um lado, nós estamos inundados por esse sentimento de conformismo, cinismo e, tipo, rir da própria desgraça. E, ao mesmo tempo, estamos assim, até as tampas de tragédia, notícia ruim, informação e conteúdo, que é muito mais do que o nosso cérebro pode processar. Enquanto, no paralelo, corre uma coisa que eu não sabia que existe. Mas tem uma galera que se chama aceleracionista, que é, de acordo com esse Matheus Sodré aí, a filosofia atual de toda a galera do Vale do Silício, assim. Galera da Microsoft, Google, Meta, toda essa galera que vende nossos dados e fica bilionária, parece que tá rolando ali uma filosofia que é: vamos acelerar o capitalismo ao máximo, levar ele ao limite, para que aconteça uma quebra e aí disso possa surgir uma nova coisa. O problema é que essa nova coisa que essa galera espera que surja não é uma coisa boa não, viu, galera? Não é uma coisa legal. E até o nome pra isso que foi um pensador lunático doido aí que cunhou esse termo, que é Iluminismo das trevas. Que ele fala o quê? Que se a gente acelerar essas coisas ruins que estão acontecendo, se a gente for igual um trem descarrilhado em direção ao fim do mundo, vai acontecer essa ruptura, essa quebra, né? Ele vai entrar no ponto de inflexão e disso vai surgir algo que eles acham melhor. Mas o que essa galera tá achando que vai ser melhor é um Trump, assim, da vida, né? Um esquema meio ditatorial, tecnológico, neofascista, que tipo assim... Vamos tratar o mundo como uma empresa. Os países vão virar empresas, serão comandados por um CEO e serão geridos de forma a dar maior lucro possível. Então acabou a democracia, acabou a ideia de igualdade, de equilíbrio, e a gente parte para um autoritarismo assim. Vamos fazer o melhor para produzir mais. Para sermos rentáveis, para sermos produtivos, né? Para o mundo ser produtivo, os países serem produtivos. É meio que isso, assim. Produzir mais, melhorar a tecnologia, a gente meio que virar... A galera virar robô, assim, as tecnologias dominarem tudo. E eles acham que é isso aí. O que eles distorcem como liberdade. Ah, é muito doido, gente. É muito doido. Mas o Matheus Sodré fala
fala disso no vídeo, assim, que existe essa intenção ou essa filosofia aí por trás desses bilionários de destruição mesmo. Pra mim, até que eu achei que fez sentido, que eles não estão preocupados em frear o processo de, por exemplo, catástrofe climática. Eles não estão preocupados em Diminuir a poluição, diminuir a emissão de gases, diminuir o uso de combustíveis fósseis. enfim, eles não estão interessados em fazer ações que possam reverter essa história, que possam melhorar e voltar. Eles estão indo pro consumo total de todos os recursos para que, enfim, a coisa quebre. E eu achei isso muito bizarro, assim. Mas ao mesmo tempo fez sentido. Porque além de tudo, essa galera é dona das nossas fontes de informação e entretenimento, basicamente. Eles são donos de tudo isso, e dos nossos dados também, de tudo que a gente faz e consome. E aí, o que eles têm capacidade de fazer tendo esse poder, essa tecnologia em mãos? Distrair a gente. Então, assim, acho que eu li isso em outro lugar. Acho que foi, inclusive, num artigo da Float Vibes. Adoro, inclusive. Vou deixar o link pra vocês também aqui no descritivo do episódio. Que os meninos lá, o André e o Lucas, escreveram um artigo sobre o iluminismo das trevas no dia 16 de janeiro desse ano. Tá lá no site, no Substack da Float. Eu vou mandar pra vocês o link. Não dá não. Vocês são meus amigos, estão ouvindo meu áudio. Vou deixar no descritivo o link, mas eles falam isso, sobre como essas empresas de tecnologia, aliadas à loucura do Trump, né, elas se beneficiam porque o governo americano tem muito mais força para influenciar a regulamentação dessas plataformas, ou a não regulamentação dessas plataformas. Então, para eles, para esses empresários bilionários, é interessante ter o Trump como aliado para que ele force a suposta liberdade dessas plataformas de fazer o que elas quiserem, ser regulamentação. Por outro lado, pro Trump é bom porque ele tem na mão também as ferramentas e as plataformas pra distrair as pessoas e vender qualquer discurso que ele queira. Entendi. Então, ali tá todo mundo ganhando. E enquanto não tiver uma resistência, que alguns países já estão tentando, né, pelo que... Eu não entendo muito de política, tá, gente? Eu não sou cientista política, eu não entendo, assim, eu sou muito leiga, mas pelo que eu tô entendendo... Já tem os países, tipo a China, que já tá botando freio aí dos Estados Unidos, falando... Olha, querido, não é bem assim que a banda toca. Né, porque alguém tem que botar freio nesse filho da puta, não é possível. Porque senão realmente a gente vai correr aí pro penhasco. Mas aí o Iluminismo das Trevas, ele vai contar um pouco disso, assim. De como tem gente que tá pensando no fim do mundo como um desfecho bacana, como algo que... Pô, é pra lá que a gente tem que ir mesmo, cara. E aí, sobre isso também, eu lembrei, no começo desse ano, vi alguns posts, aí eu fui pesquisar mais a respeito do bunker que o Mark Zuckerberg tá construindo no Havaí. Vocês estão sabendo? Ai, gente, é um delírio bilionário, assim, é um delírio. Ai, olha... Vou falar pra vocês uma coisa, eu fico passada. A notícia saiu num site estadunidense chamado Wired, em 2023, tá? Falando sobre esse Top secret. empreendimento que o Zuckerberg tá construindo lá no Havaí. Então já tinha um monte de especulação, é um bagulho bilionário, assim, um lugar gigantesco. Ele comprou um monte de terra lá no Havaí, tipo, quase comprou a ilha inteira, desapropriou um monte de gente lá, local, né, um monte de descendentes de povos originários. Aquela bosta que a gente já tá acostumado a ver, né? Consumo de recursos infinitos na ilha e o caralho. E colocando equipes pra trabalhar, todo mundo assinando o NDA, que são Non-Disclosure... Non-disclosure agreements. Hi, Lorena. É um documento que você assina pra você não falar do que você tá sabendo. É basicamente isso. Onde você promete que você não vai contar, você assina porque você tá tendo acesso a uma informação confidencial. E essa reportagem da Wired de 2023 entrevistou pessoas ali que não quiseram se identificar, que falam que as equipes, todo mundo, tipo assim, de pintor a chefe do TI, segurança, todo mundo tem que assinar esses termos de não poder falar sobre o que tá acontecendo lá e que é muita gente e que as equipes não se falam também, que elas não podem conversar e trocar, cada uma tá no seu projeto, elas não podem trocar a respeito do que elas estão fazendo. Gente, e assim, não sei se a série Paradise foi inspirada nisso, mas parece muito. Juro pra vocês. As coisas que tem lá nessa série Paradise... Nossa! Eu comecei a ler a reportagem da Wired, ela tá só em inglês. Então, saiu primeiro na Wired sobre essa construção em 2023, um mega artigo em inglês, tá? Aí depois, em 2024, um ano depois, fizeram uma entrevista com o Zuckerberg e perguntaram pra eles se essa construção não seria um bunker pós-apocalíptico, assim. Algo que, tipo assim... O que você tá sabendo que a gente não tá? Por que você tá construindo uma cidade, uma fazenda gigantesca embaixo da terra? Por quê? Então, ele foi entrevistado e perguntaram pra ele qual que é o caráter dessa construção, né, desse abrigo. Ele foge do assunto, assim, e fala que não, que é só um bunker mesmo, como
vários outros milionários, bilionários aí têm, que é um abrigo antibomba, antiguerra. Do caralho. Mas é só isso, que não tem nada de ideia pós-apocalíptica ali. E segundo ele, é tipo um porão. Um basement. Só que esse basement tem, tipo, milhares de metros quadrados, não sei quantos quartos, e é autossuficiente em recursos. Então é uma coisa meio esquisita. Mas é uma fanfic aí que foi atualizada em 2024, no final do ano passado, e reviveu em janeiro desse ano, mas que já tem ali mais de um ano, desde dezembro de 2023, que essa construção dele aí foi revelada. E por que eu tô falando disso? Porque eu tava falando da galera que tá acelerando em relação ao fim, né? Tipo assim, que tá acelerando pro abismo, né? Então ele é uma dessas pessoas, né? Uma das principais ali, junto com o Elon Musk. Então aí acelerando, que não se sabe, pode ser que sim, pode ser que não. Estão se preparando ali pra eles mesmos terem lugar pra ficar. Quando a coisa toda for pro brejo, for pro saco. Foi pro beleléu. E aí, voltando pro nosso tema central, falando menos de apocalipse e mais de ser feliz um pouco. Uma coisa que eu pensei, que acho que é importante a gente ter em mente, é que tem sentimentos que movem e sentimentos que paralisam. Não sei se vocês já repararam, já pensaram nisso, mas na minha visão, né, o que eu entendo, o que eu sinto que move? Sentimentos como a raiva e a alegria. A alegria é mobilizadora. A alegria move, a raiva também. A raiva é motor também. É importante a gente sentir raiva. Pra que a gente possa sair de situações desconfortáveis. Pra mim, a raiva é fogo. Esse elemento fogo, esse elemento de destruição. Sabe, vou comer tudo, nossa senhora, vou tocar fogo e tudo. Então, ela é mobilizadora. Ela tem uma questão energética, né? E a alegria também. De outra forma, né? Um outro tipo de energia que vai talvez levar a gente pra outros lugares. Mas ela também é uma alegria mobilizadora. De carnaval. Carnaval é nada mais do que uma festa, um movimento social, cultural, movido pela alegria. Basicamente, né? A alegria, ela faz a gente querer as coisas, sabe? Querer sentir isso, querer sentir essa coisa boa. Essa leveza, né? Alegria, o amor, o carinho, o cuidado. Eles vão se enganchando em sentimentos que geram vida. Então, se eu tô alegre, se eu amo uma pessoa, eu quero que aquela pessoa seja feliz, e eu quero ser feliz do lado dela, junto com ela, e eu quero ver essa pessoa feliz, e aí isso me instiga a querer o melhor dela, isso me instiga a querer ter um cuidado com ela, ter, né, ações de amor, né, o amor como ação, que é o que defende a Bell Hooks. Então, tudo isso, na minha visão, engaja em vida, engaja em vibração de movimento, de busca. Então, são coisas que a gente precisa mais do que nunca agora. Parece, talvez, meio Tilelê. falar isso, né? Mas eu acredito nisso de verdade, que o que a gente talvez mais precise hoje é justamente encontrar esperança, alegria, amor, afeto, cuidado, conexões com as pessoas, porque eu acho que é só assim que a gente é capaz de se movimentar para que haja uma perspectiva melhor, não só pra gente individualmente, mas pra todo mundo que tá à nossa volta. Seja uma pequena comunidade, uma grande comunidade, enfim, mas eu realmente acho que essas são as forças mobilizadoras junto com a raiva, né? Essa indignação que a gente sente com relação às coisas que estão acontecendo, que são injustas, ruins, que são horríveis. Então, a indignação transformada em ação, né? Gera essa raiva pra gente buscar uma alegria. Então, a gente precisa, isso tudo é motor de... Vamos lá. A gente tem que continuar. Amanhã é outro dia, amanhã é outro dia, amanhã é outro dia. Enquanto, em contrapartida, a tristeza, o medo, são esses sentimentos que paralisam. A gente fica preso neles, eles paralisam. A tristeza gera essa sensação de... Sabe assim? Ela esgota. Ela não move a gente, ela deixa a gente mais parado. Não que seja um sentimento ruim, nenhum sentimento é ruim por si só. Os sentimentos todos têm o seu valor e a sua importância. Mas a tristeza, ela não tem uma força mobilizadora tão grande quanto a energia, por exemplo, da alegria e da raiva. Pelo menos na minha visão, na minha perspectiva e na minha vivência. E o medo também. O medo é um sentimento extremamente paralisante, né? O medo, se a gente se deixa dominar pelo medo, ele paralisa tudo. Paralisa nossa mente, nosso corpo, nosso espírito, nossa alma. Transforma a gente assim num nada, né? Com o coração pequenininho assim, do medo, da tristeza, a gente não vibra, né? Se o coração não tá pulsando, não tá vibrando, a gente vira nada. E aí a gente não transforma, a gente não move, a gente não age, a gente não... Sabe? Então acho que é por isso que a gente precisa achar meios de ser feliz no fim do mundo. Vai ter que ser, gente. Porque uma coisa que o Matheus Sodré fala no vídeo dele no TikTok é que, assim, a gente ficando borocochô ou não, amanhã vai existir. Depois de amanhã vai existir. Depois de amanhã vai existir. Então, assim, que é aquilo que eu falei da minha ansiedade, assim, eu ficando ansiosa ou não com o clima e com toda essa vibe de fim de mundo... Vai continuar amanhecendo e anoitecendo. E aí, o que eu vou fazer dos meus dias, entendeu? Eu vou querer ser triste e ficar com medo? Ficar paralisada?
ou eu vou, sei lá, achar um jeito de ser feliz. A Rita, né, Rita Von Hunt, vocês conhecem bem, o Guilherme, ele fala uma coisa nas palestras dele que eu gosto muito, assim, que eu levo muito pra minha vida, que são As sementes de vida e as sementes de morte. também se aplica aos sentimentos. Então, quais sementes de vida eu vou cultivar no meu dia a dia pra que eu esteja animada pra um amanhã? Porque o amanhã vai existir. Não sei como que ele vai ser, não sei o que vai acontecer, pode ser de um tudo, mas ele vai existir. E como que eu vou enfrentar? Como que eu vou estar pra enfrentar? Eu preciso de uma semente de vida, gente. Porque se a gente só plantar política de morte, a semente de morte, tipo assim, É isso aí, tudo vai acabar mesmo, foda-se tudo. cara, não tem pra onde correr. É muito ruim passar os dias assim. Tudo bem, a maioria das pessoas só tá conseguindo encontrar essas sementes de vida nos remédios psiquiátricos. Não julgo, inclusive, sou uma delas. E eu não sei, de verdade, assim, de coração, e não é fazendo vítima nem nada. Não sei se, dado o momento que a gente tá vivendo, se eu serei capaz de ficar equilibrada sem o remédio. Não sei, tá? Isso aí o futuro é que vai dizer. Mas eu quero, eu desejo encontrar vida na minha vida. Eu desejo encontrar alegria e eu estou fazendo um esforço na minha vida pessoal, assim, dentro do que eu consigo e dentro do que eu alcanço, de gerar alegria, de gerar vida no que eu tenho aqui disponível pra mim. E aí, às vezes, eu até fico em crise, assim, sabe? Eu fico pensando, Ai, será que é egoísta? que às vezes eu tô aqui na minha casa, né, com a Cissa, e eu paro e penso, Nossa, minha casa é tão gostosa, eu me sinto tão bem aqui. Tipo, eu tô tão agradecida por ter esse lugar que pra mim é tão acolhedor, é tão seguro, sabe? É um lugar onde eu me sinto tão bem. eu fico realmente grata, assim, por poder estar aqui agora, sabe? Mas é óbvio que eu penso, tipo, nossa, legal, que bom pra mim que eu tenho uma casa, um apartamento que eu me sinto bem. E as pessoas que não têm. Sabe, assim, é muito fácil cair nesse... Pra gente que é consciente, né? Não é pra todo mundo. Infelizmente, não é todo mundo que pensa assim. Mas pra gente que pensa um pouco, né, fora do nosso umbigo, que pensa um pouco no que tá em volta, é muito complicado, porque é fácil você cair nessa de, Tipo, então eu não posso ser feliz porque tem um monte de gente triste. sabe? Tenho amigas, inclusive, que acho que eu já contei aqui em algum outro episódio, que tiveram episódios bem fortes, assim, de depressão, de ansiedade, por acabar se perdendo nessa questão do não posso ser feliz porque tem um monte de gente sofrendo. Só que o fato da gente sofrer também não tá ajudando a outra pessoa a não sofrer, entende? Então, o que eu tô tentando achar um equilíbrio na minha vivência é como que eu posso achar na minha vida um pouco de vida para que eu tenha energia e disposição para querer mais e para ter esperança de que vai haver um mundo, de que há uma realidade que a gente ainda não enxergou, de que há uma realidade diferente que pode sim acontecer, pode ser construída. Eu preciso acreditar nela e para acreditar nela eu preciso estar minimamente feliz. Preciso ter coisas que me deixam feliz e esperançosa para que eu continue acreditando que estamos caminhando para uma crise, sim, mas que dessa crise pode sair algo melhor. A gente não sabe, né? Tem tanta coisa que ainda não foi criada, tanta coisa que ainda não tá nessa equação, né? Porque o que a gente está projetando hoje de futuro é com os dados da equação que a gente tem disponíveis hoje. Tem fatores que ainda não entraram na conta, né? Então, não dá pra fazer todos os cenários possíveis, porque a gente não sabe todos os fatores que ainda vão entrar. Então, pra eu acreditar e continuar acreditando, encontrar luz, vida, beleza, nos dias e encher meu coração de amor, de alegria, querer ajudar as pessoas, querer ver as pessoas bem e tal, eu preciso achar coisas que me façam feliz, né? Não dá pra eu ficar só sofrendo pelas mazelas do mundo. Vocês podem estar se perguntando, Tá, muito legal tudo isso. Mas se agarrar no quê? aí, gente, eu não sei, cada um é que tem que saber de si. Cada um é que tem que meio que se investigar e saber um pouco, assim, entender. Eu vou falar de mim, tá? Como um exemplo apenas. Porque afinal esse podcast é meu. No que eu me agarro? No aqui e agora, né? Parece tão clichê isso, tão... Nossa, meditação transcendental? Mas é verdade, né? Minha terapeuta, minha psicóloga vive falando, minha analista, tipo... Tá, beleza. Eu sei que a coisa não tá se desviando muito bonita, mas aqui agora, o que tá acontecendo? O mundo não acabou aqui agora você precisa viver. Aqui agora você precisa fazer coisas. Enfim, tá viva. Uma vez que você tá viva, você precisa viver. Então, tento me segurar bastante no aqui e agora, tá? Aqui e agora. O que está acontecendo de fato? Quais são os fatos que eu tenho aqui e agora? E o que eu posso fazer com esses fatos, na prática? Em qualquer área da minha vida, seja no trabalho social, no meu trabalho, na minha empresa, nas minhas amizades, não sei. Então, aqui e agora, isso é uma coisa que me ajuda a centrar e aterrar um pouco. Amigos e afetos e amores, também é outra coisa que me ajuda muito. Me agarro muito, que é muito importante, que é viver bons momentos com as pessoas que eu amo. Com as pessoas que me fazem me sentir bem. Cada vez viver menos com pessoas que me fazem sentir mal. Pra que eu vou perder tempo? Então, isso pra mim é muito nutritivo, me ajuda muito, assim, ter esses momentos de qualidade. Não só com a Cissa, né, que é a minha
parceira de vida e com a minha família, minha mãe, meu pai, minha irmã e tal. Mas também com as minhas amigas, muito assim, amigas e amigas, tipo, sair junto, tomar um café pra fazer uma dobradura, qualquer coisa, pra ir num parque, pra tomar um sol, qualquer coisa. Então, eu tenho valorizado muito esses momentos, assim, porque eles me recarregam total, assim. Nem que seja pra falar só besteira, sabe? A gente nem precisa filosofar muito, porque tem muitas conversas entre amigas que viram sessões de terapia, que são coisas muito boas também, que a gente desabafa e, enfim, são, né, conversas terapêuticas, assim. Mas também quando é só besteira, quando é só coisa superficial também, são coisas que me nutrem muito. Outra coisa que hoje, acho que é um aspecto, um dos pilares talvez mais importantes, assim, da minha vida e que me mantém minimamente em equilíbrio, além do remédio psiquiátrico e a terapia, é a espiritualidade. Não é a religião em si, né? Não a Umbanda em si, mas a espiritualidade. Eu trabalho com a espiritualidade, né? A Umbanda como ferramenta, como meio, e não como fim, para que eu tenha aprendizado, desenvolvimento e contato com esse mundo, esse universo espiritual que eu gosto tanto. Um dos temas que eu mais amo é a espiritualidade, o místico, o oculto, os mistérios. Eu amo, gente. Eu sou totalmente movida por isso, assim. Pelo entendimento, pela curiosidade, as energias, as emoções, relações entre acontecimentos, entre pessoas. É coincidência, não é? As coisas que acontecem. Puta, eu amo. Então, a vivência e o desenvolvimento da espiritualidade enquanto um pilar na minha vida tá sendo essencial. Pra eu ter esperança. Pro meu desenvolvimento psíquico, pro meu equilíbrio emocional. Eu não tenho palavras, assim, realmente é algo que eu confio muito, que diariamente me dá provas de que tá comigo ali, de que me dá respostas e me dá provas, por mais sutis que sejam. Então, hoje em dia, muita coisa eu falo, assim, quando eu vou fazer minhas firmezas, minhas orações, que eu entrego. Eu entrego, eu confio. E eu tô disposta a encarar o que vier, sabe? Tô disposta. Eu me sinto mais forte, me sinto mais disposta, me sinto mais amparada, confiante pra lidar com o que for apresentado. Não sei explicar. Isso é algo muito, assim, pessoal, muito íntimo, muito sobrenatural também. Não dá nem pra eu explicar direito, nem em palavras, e nem pra eu transferir pra vocês o que eu sinto, né? E por que eu acredito tanto nessas coisas, por que eu vivo isso com tanto amor, assim, por que eu estou vivendo isso com tanta intensidade, principalmente nesse momento mais caótico do mundo. É isso, esse é o meu depoimento. E aí o pensamento que eu tenho é que se não for verdade, se nada disso existir... O que eu acho muito estranho, assim, porque eu acho muito difícil dizer que não existe mundo espiritual, tá? Pra mim, assim, eu não consigo entender como as pessoas não acreditam, de verdade. Porque tem tanta história, tanta coisa de tantas pessoas diferentes que não tem nenhuma relação, não tem a mesma vivência, não tem a mesma religião. E as pessoas contam histórias tão iguais que às vezes eu fico meio tipo assim... Gente, mas caralho, não é possível que vocês não acreditam. Mas enfim, né? Se não for verdade, se for tudo invenção na minha cabeça, se for tudo... Efeito placebo? Digamos assim, a espiritualidade, ótimo. Tá me fazendo bem? Tá me deixando mais em paz? Tá me deixando mais feliz? Tá me deixando mais forte? Tá me deixando mais confiante? Tá me dando semente de vida? Esperança? Ah, então tá ótimo, gente. Então, se for uma mentira, eu viverei nela. Porque eu não estou prejudicando ninguém com isso. Estou me fazendo bem. E é isso que eu preciso. Eu preciso me fazer bem, eu preciso estar feliz pra poder seguir aí na caminhada e fazer as coisinhas que eu tenho que fazer. Pra aproveitar a vida enquanto eu tô viva, né? Porque depois que morrer, não tem mais o que aproveitar mesmo. Ai, gente, é isso. Sei lá. Nossa, eu nem sei como é que vai ficar esse episódio. A insegurança tá grande. Confesso pra vocês que sinto que me arrisquei bastante nesse episódio. Mas, como eu sempre falo pra vocês aqui, sempre não, né? Como já falei em outros episódios, que esse podcast é basicamente sobre fazer um podcast. Sobre o processo de fazer um podcast. Então, abro aqui pra vocês essa insegurança. Não estou me sentindo segura com esse episódio. Não estou me sentindo extremamente vulnerável. Com receio do que ele pode ser. Do que ele pode, como ele pode ficar. Enfim, das críticas que pode receber. Mas, ultrapassarei isso e... mandarei pra edição, e se você tá ouvindo ele é porque eu fui corajosa e pus ele no ar pra quem quiser ouvir. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado de todo o meu coração, espero que tenha feito sentido pra vocês, espero que tenha dado aí alguma sementinha de esperança. E espero que a gente possa trocar bastante a respeito disso, que quando esse episódio for ao ar, eu já tenha lançado o grupo de fofoca do... Elas São Tão Galera, nosso grupo de conversa toda quarta-feira, que a gente possa trocar um pouco sobre isso também. Eu quero muito saber as impressões de vocês, o que vocês acham, como vocês se sentem em relação a tudo isso que eu falei. Bom,
É isso, meus anjos, minhas anjas, meus amores. Muito obrigada pela audiência de vocês. Continuem aqui, sigam o podcast, ativem o sininho, sigam a gente nas redes sociais, @eumarigê e @elaetãogalera_podcast com EH, ou manda um e-mail pra gente no podcast da Marigê, @gmail.com. É isso, gente. Um beijo e até breve.